o que nos torna em servo de Deus e o que nos torna em missionário. E, para tanto, eu quero mencionar 2 versículos da palavra de Deus, Romanos 1:1 e Atos 13:2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Meus irmãos, é muito importante entendermos que o crente em Jesus, ele não é crente por um mero esforço humano, por um mero capricho humano. Não. Nós nos tornamos servo de Deus, não é por nós mesmos, por condições nossas, por iniciativa nossa. Nós nos tornamos servo de Deus, primeiramente por um chamado divino. A Bíblia nos mostra que é Deus que vai em busca do homem. E ao respondermos a esse chamado divino com fé, Deus implanta em nós a sua natureza. E ao recebermos em nós a natureza divina, nós nos tornamos servos de Deus, filhos de Deus, família de Deus. É a natureza divina em nós que nos faz servos do Senhor. É a natureza divina em nós que nos faz filhos de Deus. É a natureza divina em nós que nos faz partícipes da família de Deus. E ao que nos parece, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós, irmãos, somos servos de Jesus pela natureza espiritual que recebemos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela natureza divina implantada em nós. Então, nós nos tornamos servos do Senhor a partir do momento que recebemos em nós a natureza divina. Assim como, quando nascemos do ventre materno, recebemos a natureza herdada dos nossos pais, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito de Deus entra em nós e nos gera de novo, ou gera em nós a sua natureza divina, e nós passamos a ser filho de Deus, servo de Deus. E é interessante que o apóstolo vai dizer isto, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Dentre os servos de Jesus Cristo, ele chama de forma específica para os mais diversos ministérios. Ele chama para apóstolo, ele chama para profeta, ele chama para evangelista, ele chama para pastor, ele chama para doutor ou mestre. Então, dentre os servos, Deus chama, e é Ele quem escolhe. Quando o Senhor Jesus escolheu os seus apóstolos, nós vemos o texto, e o texto ele é muito interessante, ele é muito claro e muito específico, e ele vai nos revelar uma grande verdade, que a escolha é soberana. A escolha é soberana. O Senhor chama aqueles que Ele quer. E o texto diz, e quando já era dia, depois de ter passado a noite em oração a Deus, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Apóstolo. Então veja que o Senhor Jesus
foi ele quem escolheu, dentre os seus discípulos, os 12 apóstolos. E a escolha, como disse, ela é soberana. Ele escolhe aqueles que ele quer. E no texto de Romanos 1:1, Paulo está dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Observe que o chamado missionário é um chamado específico. O apóstolo é o dom ministerial em evidência na vida do missionário. É como se Paulo dissesse: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu quero dizer com isso que, através da implantação da natureza divina em nós, nos tornamos servos de Jesus. E, através do chamado divino, aqueles que o recebem se tornam missionários, se tornam pastores, se tornam doutores, se tornam evangelistas, se tornam profetas. Amados irmãos, dentre os servos do Senhor, ele chama os missionários. Missionário ou missão é chamada específica. É para quem Deus chama. Eu costumo dizer que missões não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. E a gente vê isso na prática. Muitas pessoas que chegam e se oferecem e às vezes vão ao campo e voltam com muita facilidade, como foi o caso de João Marcos. Não é que João Marcos não fosse um verdadeiro cristão, mas o chamado dele não era para a missão. Ele foi um grande instrumento, escritor do Evangelho de Marcos. Paulo reconheceu a sua utilidade, mas ele não tinha a chamada missionária. Então, muitos são verdadeiros crentes, mas não têm o chamado missionário. E, às vezes, alguém, por alguma coisa que lhe atrai, que lhe chama a atenção, às vezes se propõe a ir ao campo, mas quando não tem o chamado, voltam do campo. E há outros que sentem, se colocam à disposição, têm de fato o chamado, vão e Deus abençoa. E há outros que não querem ir de jeito nenhum, relutam de toda forma. Mas eu tenho dito por vezes que aquele que é chamado por Deus, se ele resistir o chamado divino, ele vai se encontrar com aquele que o chamou. Então, se você tem um chamado de Deus, abrace, se coloque à disposição de Deus, que Deus vai te usar grandemente no campo das missões, para a honra e a glória do nome do Senhor. E você, homem de Deus, missionário, missionária, que está no campo, que está na lida, deixa Deus te usar. Abraça o teu chamado, enfrenta as lutas do campo, porque Deus é contigo nesta caminhada. Que Deus abençoe todos os nossos missionários, que o Senhor acenda essa chama no seu coração e que você possa enfrentar a obra com coragem, porque o Senhor é contigo, homem e mulher de Deus.